Fala aí, meu povo, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem depois de um final de semana bastante cheio aí de futebol, né? E as coisas só vão aumentar ainda mais, porque tá chegando também a, a Copa América, que também se inicia essa semana. Então, a gente vai ter um mês aí bastante movimentado de futebol e eu vou tentar ser rápido sobre os jogos que eu vi nesse final de semana, porque eu não sei se é por conta do início do canal, eu só posso gravar e postar vídeos de até 15 minutos. Por isso que o primeiro, inclusive, tem uns cortes meio nada a ver, porque eu não sabia que o início eu não poderia postar vídeos com mais de 15 minutos, então eu tive que tentar compilar um monte de informações dentro de 15 minutos. Aquele vídeo inicialmente acho que ele tinha mais de 20, que eu falo do jogo do Corinthians contra o Atlético Goianiense, né? Então eu vou tentar fazer aqui uma compilação do futebol que eu vi no final de semana. Eu vou falar sobre o Corinthians também, mas eu vou tentar fazer isso de uma forma mais breve, certo? Então vamos lá, começando por Espanha e Croácia, tá? Eu acho que é muito interessante ver essa Espanha desenvolvendo. Acho que assim como a Alemanha é uma seleção que pode crescer ao longo da, da competição, é um time que, cara, agora é um salseiro, né? Com o Lamine Yamal numa ponta e na outra o irmão do Iñaki Williams, Nico Williams. Você tem dois pontas que são muito insinuantes, muito insinuantes. Cara, o Lamine Yamal fez um salseiro, nossa, é absurdo contra o Gvardiol, que é um ótimo defensor, né? E ele gerou diversas oportunidades. Então, vai ser muito interessante o meio-campo composto pelo Rodri, pelo Pedri e pelo o Fabian Ruiz, que foi muito bem no jogo, muito bem no jogo. E é um meio-campo bom, né? Muito bom esse meio-campo. E tem alternativas ainda, talvez o Fabian Ruiz não seja dos mais assim, mais quistos, né, como titular dessa seleção, mas cara, ainda assim é um ótimo meio-campo, então vai ser bastante interessante. Eu não esperava que fosse ser um placar sonoro, como um 3-0, né? Foram gols do Morata, do Fabian Ruiz e do Carvajal. Carvajal que fez uma temporada espetacular pelo Real Madrid, mais uma vez campeão de Champions League, com gol na final decisivo, né? O gol que abre o placar na final. Então, é muito interessante ver como é que vai desenvolver essa Espanha ao longo da competição. Já a Croácia decepciona um tantinho por conta de que é uma seleção que está por mais que tenha grandes nomes, mas tá no final de ciclo, né? Tá no final de ciclo ali de uma geração muito talentosa, uma geração que levou a Croácia onde ela jamais foi, né? Foi finalista de Copa do Mundo, então fica um sentimento de decepção, mas se a gente analisa de alguma forma, é até compreensível o porquê que o placar foi tão sonoro, certo? Então, vamos ver. Eu acho que a única coisa que eu ressalto da Espanha, que já não é de agora, é um meme já entre eu e meus amigos, é que eu realmente não acho que o Nai Simão é goleiro para ser titular da seleção espanhola. Eu não acho. Não acho. Não sei se o caso seria de ser o Davi Raya, mas o Nai Simão, para mim, não é goleiro de seleção espanhola. Acho que ele não está à altura de ser ainda mais titular. Passando aqui pro próximo jogo, esse já é um jogo que aconteceu hoje, tá? Entre a Eslováquia e Bélgica. O jogo que rolou hoje às 1 da tarde, né? Hoje, né, que eu digo, dia 17 do 6 de 24, se você está vendo isso na data. É, um jogo muito interessante, cara. Muito interessante de analisar. Eu acho que a Bélgica falta um pouquinho de repertório. No início do jogo começava a se desenhar um jogo como se fosse o jogo do Doku, né? O Jeremy Doku, ele começou muito bem, umas arrancadas boas, e só que ao longo do jogo passou o futebol do Doku, eu acho que ele passou a ser muito questionado porque ele começava a tomar só decisões que iam para o individualismo. O Doku segurou a bola muitas vezes, correu quando devia passar e tentou finalizar quando devia passar, ou enfim, eu acho que segurou demais o jogo, o Doku. Achei que ele não tomou as melhores decisões, coisa que já é questionado, né, por parte do futebol dele lá no Manchester City. Tem jogos após jogos que ele também tem esse problema, e de forma alguma estou falando que ele é um jogador que não é bom. Diversos jogos pelo City ele destruiu. Então, eu acho que é um jogador jovem ainda, mas ainda acredito que é um jogador que vai passar por um processo
aprendizado e um processo de evolução na tomada de decisão, porque rapidez, drible, uma boa finalização, todo mundo sabe que ele tem. Lukaku perdeu boas oportunidades, né? Perdeu boas oportunidades. Acho que a seleção da Bélgica criou algumas chances, mas é uma seleção que está sempre um passo atrás do que realmente se espera deles, né? Parece que não engata, parece que não vai, em momento algum, se transformar aquela máquina. Conseguiu impor bastante jogo no segundo tempo, mas o jogo, e assim, o gol da Eslováquia, o jogo acaba 1-0 para a Eslováquia e o gol sai logo no início do jogo, aos 7 minutos. O que deixa tudo muito mais interessante, né? Porque aí a Bélgica vai ter que abrir, né? Vai ter que sair para jogo e a Eslováquia vai ter as suas chances. Eu queria destacar, o gol foi do Shirans e o erro do Doku, é um erro do Doku na saída de bola que causa o lance do gol. Mas eu queria destacar, especialmente da Eslováquia, um cara que tem uma dinâmica de jogo assim espetacular, é o Lobotka, o camisa 22 da Eslováquia. Quantas vezes esse passe chega para ele, você tem a linha de marcação e ele é o cara que é o primeiro na frente da linha. Então ele vai lá, ele aproxima um pouco para a saída de bola, quando você tem ali uma leve pressão, porque Lukaku não pressiona tanto, Trossard Doku consegue fazer esse trabalho um pouquinho melhor, mas ainda assim a seleção da Bélgica não é uma seleção que pressiona o tempo todo. Então quando ele recebe a bola, a linha de trás com o Mangala e o Naná encosta um pouco. O De Bruyne também faz um trabalho de posicionamento, mas também não pressiona tanto. Diversas vezes ele ia receber essa bola, ele já tocava de primeira, rompendo a linha para o Shirans ou para o Kuka, que é o meio campista que joga ali na direita, né? A seleção da Eslováquia joga num 4-3-3 bem alinhadinho. Então, muito interessante a dinâmica desse jogador. Cara, eu achei ele, assim, muito bom. Ele é meio campista do Napoli, né? Da Itália. Então, cara, que dinâmica, que legal que foi ver esses passes de primeira rompendo linha, coisa que você precisa ter muita confiança e muita qualidade no passe. Porque é um erro desse e você tem um ataque muito bom com Trossard, Doku, Lukaku e De Bruyne, né? Então você precisa ter confiança, você precisa ter técnica, porque um erro pode ser muito crucial. O jogo se estende e, cara, a Eslováquia sabe jogar o jogo como ninguém. Se protege bem, cedeu chances, é verdade, mas, cara, falta um poder, falta contundência para essa seleção da Bélgica, que gerou oportunidades, mas que não desempenha, né? Não desempenhou um futebol contra uma ótima Eslováquia. Eu não quero transformar essa análise numa não vitória da Bélgica, mas sim um grande mérito da Eslováquia, porque jogou muita bola. Além disso também, hoje rolou à tarde, né, o último jogo da rodada do dia da Eurocopa, foi Áustria e França. 1-0 para a França, e se a gente está falando que falta uma contundência, eu acho que para a França, exatamente. A França, obviamente, desenvolve mais do que a Bélgica, mas falta contundência para a França. Por quê? Cara, o jogo acabou 1-0 para a França com um gol contra do Maximilian Wöber. Eu não sei dizer se é Wöber ou se é Wöber, né? Então, um gol contra, depois de uma jogada que o lateral esquerdo da Áustria erra um passe na saída de jogo. Então foi uma sequência de erros, o Mbappé calhou de estar ali naquela ponta na compensação ofensiva, e quando ele cruza, o defensor tenta cabecear, a bola bate ali na quina da cabeça e volta para o seu gol, e 1-0 para a França. E cara, se a gente pensar o quão rápida. Assim, fazer gol nessa França vai ser muito difícil. Porque você tem uma linha de defesa e um goleiro espetacular. Manhã é um goleiraço, e aí você tem um quarteto de defesa com o Theo Hernandes, jogadoraço, Saliba, um dos melhores zagueiros, se não hoje o melhor zagueiro da Premier League. Você tem o Pamecano, que é outro zagueiraço, né, que talvez dessa linha hoje é a que mais gere dúvidas, mas ainda assim é um jogadoraço. E o Jules Koundé, à direita, que, cara, vem de uma temporada simplesmente espetacular pelo Barcelona e pela seleção. Então, vai ser muito difícil você gerar alguma situação de
de gol contra a França, especialmente quando você tem ali a guarda da defesa, N'Golo Kanté e Rabiot. Então, assim, é uma seleção que se defende muito bem, vai ser difícil arrancar gol desses caras. Mas quando você tem um ataque com Griezmann, Mbappé, Dembélé, é muito... E o Thuram, né? Hoje quem começou jogando foi o Thuram. Você espera mais do que isso. Você espera mais do que um jogo em que vai sair um gol contra de uma jogada completamente maluca ali, e em dado momento do jogo, que teve um choque de cabeça do Mbappé com o defensor, o Mbappé entra em campo sem ser autorizado ao retorno, para cair no chão, para ganhar tempo, e você fala, pô, é claro que vitória é importante, mas é bizarro a gente pensar que a França, diante de todo o material, todo o poder de fogo que ela tem, ter que usar desse tipo de artifício para segurar resultado num jogo de abertura contra a Áustria. E da parte da Áustria, faltou também assim alguns detalhes para abrir o placar, porque chance teve, criou algumas chances. É claro que o jogo foi muito mais da França do que da Áustria, mas teve suas oportunidades, teve suas chances, e para essa França falta contundência, falta matar o jogo, falta aquela finalização que teve diversas finalizações erradas, diversas finalizações para fora, gol perdido do Giroud, gol absurdo, diversas rebatidas da parte da Áustria, é bem verdade também, mas é importante ressaltar que alguma coisa com essa França tem que não consegue converter, não consegue matar o jogo. E aí a gente pode especular se é ambiente, se é nervosismo de estreia, o que é. Mas não pode um time com esse poder de fogo, né, ter um resultado desse e com um desempenho desse. Alguma coisa está esquisita. E para finalizar, eu quero falar do jogo do Corinthians, né? Infelizmente, né, a gente tem que falar do Corinthians, não, brincadeira, mas um resultado que fica pro Corinthians, pro corintiano, como uma sensação não tão ruim, mas eu tenho medo desse sentimento, tá? Porque a gente tava no nosso estádio com uns recordes de ocupação do estádio, tinha, se não me engano, mais de 46 mil pessoas no estádio, cena linda, um dia super legal pro Corinthians fazer um resultado diante de um grande rival que, vale dizer, o trabalho do técnico de São Paulo vem com 12 jogos de invencibilidade, se não me engano são 8 vitórias e 4 empates. Então é um trabalho muito consistente do Zubeldia, acho que é Zubeldia o nome dele, né? E eu vou até confirmar aqui pra não falar besteira. Técnico São Paulo. Luiz Zubeldia, é isso mesmo. Então, ótimo trabalho dele. Então o Corinthians vinha vem de tempos turbulentos, né, contra um time que está numa ótima fase. Logo no início do jogo a gente toma um gol do Lucas. Importante dizer, eu não acompanho tanto os jogos do São Paulo para dizer uma coisa sobre o Lucas, mas todas as vezes que eu vejo um time jogando contra o São Paulo, especialmente o Corinthians, ninguém sabe marcar o Lucas. Isso significa que talvez os times demorem para se adaptar a algum estilo de jogo que é claramente habilidoso, que é um tipo de jogo potente, e que o Lucas é muito bom, Ele tem uma dinâmica muito importante, ele não é um atacante de ponta, né? No São Paulo ele não joga de ponta, mas ele fica ali mais na linha da intermediária para atuar entre as linhas. Quando precisa subir, ele sobe muito bem. Então é muito difícil, porque esse cara que conduz muito bem a bola, com frequência ele pega e dá aquelas galopadas, né, de adiantar a bola e chega sempre antes do marcador, porque ele é muito rápido com as passadas largas. Quando você precisa que ele faça um passe que rompe linha, ele consegue, e aí você tem um bom pivô do Calera para conseguir segurar a bola e soltar para alguém que esteja passando. Então o Corinthians, diante de todos os jogos que ele fez com o São Paulo desde o retorno do Lucas, a verdade é que o Corinthians não sabe marcar o Lucas, não sabe jogar contra o Lucas. Então é uma tarefa difícil, porque ele já jogou contra o São Paulo com mais de um técnico e ainda assim não soube jogar contra o Lucas. Então fica esse recado, porque o Lucas realmente é um bom jogador e que gera muita dúvida nos volantes, né, do que ele vai fazer, e quando ele sobe, cara, ele é muito perigoso.
O Corinthians consegue empatar com um golaço do Coronado, um momento ali que o Wesley consegue segurar a bola mais de uma vez ali, e a jogada se desenrola, a bola fica pro Coronado, ele abre e bate ali bem, aquele arco na bola, muito bem feito, golaço do Coronado, um momento em que recoloca o Corinthians no jogo e o Corinthians estava crescendo. E ainda no primeiro tempo, né? Foi ainda no primeiro tempo isso. É verdade, todos os 4 gols foram no primeiro tempo. Eu lembro que o primeiro tempo foi bem mais movimentado. Aí mais uma infelicidade, né? Do Kaká. O Kaká que faz seu segundo gol contra no segundo jogo consecutivo. E isso vai. Eu espero que tanto o Antônio Oliveira quanto o trabalho ali da psicóloga do Corinthians, né? Que finalmente o Corinthians tem uma psicóloga para trabalhar no clube. Faça um bom trabalho com ele, porque é difícil, né? Você, como zagueiro, que vem jogando bem, eu repito. Eu acho que o Kaká vem fazendo um trabalho muito consistente no Corinthians. Costuma rebater muitas finalizações por jogo, não é mau zagueiro, tem jogado muito bem, tem importância no momento ofensivo também, mas são infelicidades, não tem o que fazer. Ele fez o movimento que ele precisava fazer. Eu acho que no jogo contra o Atlético Goianiense foi muito mais uma falha de técnica do movimento, de estar atrasado no movimento, do que nesse jogo contra o São Paulo. No jogo contra o São Paulo ele tentou fazer o corte, ele fez o que ele tinha que fazer. E é uma infelicidade. A gente, antes de criticar o gol contra do Kaká, tem muitos pontos anteriores que a gente tem que criticar, do meio de campo, da passagem do ponta e a falta de cobertura. Então eu não boto na conta do Kaká esse gol. E a gente tem o golaço do Mosquito, numa bola brigada pelo Yuri Alberto, e repito, vai ficar de olho nesse Yuri Alberto, que tá brigando muito, e ele gera muito jogo, ele gera muita situação, ele é um cara que, quando a bola normalmente vai para ele antigamente, né, ele teve aquele plano de confiança, houve uma fase que foi bem ruim dele, mas normalmente quando a bola chega nele, você tem um desenvolvimento. Tá? Você tem desenvolvimento, e dessa vez ele briga com o Luciano pela bola, a bola sobra para o Mosquito, que faz um golaço de esquerda. Ele meio que caindo, ele consegue chapar a bola de esquerda, e a bola vai cair no outro ângulo do goleiro. Ótimo gol. E aí, assim, mais uma vez, né, a intensidade do Corinthians, a comemoração. O segundo tempo é um segundo tempo muito diferente do primeiro. Existem ali alternâncias no controle do jogo, mas é um jogo que conta muito menos do que o primeiro tempo. O segundo tempo ficou, por vezes, meio modorrento, e culminando na expulsão do Caetano. E depois disso, mais uma vez, é muito difícil o Corinthians ter força, porque mais uma vez vai correr com 1 a menos, depois de já ter jogado o jogo anterior correndo com 1 a menos grande parte do jogo. Então é muito, muito, muito difícil. E repito, não se tem tranquilidade por parte da gestão do clube. E todo mundo falou já na transmissão que depois do primeiro gol o Antônio Oliveira ficou maluco. De alguém tem que vir tranquilidade. Alguém precisa passar para esse time tranquilidade, né? A expulsão do Caetano, eu acho que a gente até pode questionar. Eu não acho que a decisão foi errada, mas você não pode todo jogo ter um jogador expulso, como o Corinthians tem, do jeito que tem, de forma assim, imatura, como o Corinthians tem. E quando a gente fala assim, pô, tem que ter cabeça no lugar, quem é que tá passando a sensação de cabeça no lugar? Porque o técnico não é. Quase todo jogo ele é amarelado também, né? E aí depois do segundo gol dos caras, vai lá o Carlos Miguel ser amarelado também, sabe? Uma situação completamente desnecessária e que prejudica o clube. Carlos Miguel, que parece que já tá de saída também, né? Então, falta sim cabeça no lugar para esse time, mas aparentemente não tem nenhuma pessoa que queira ser essa, no processo de gestão do clube não tem ninguém que queira ser essa pessoa que vai levar tranquilidade, né? Talvez fosse o papel de um diretor de futebol, coisa que o Corinthians não tem, né? Então é uma situação do Corinthians muito complicada, porque o Corinthians consegue gerar situações, consegue gerar jogo, e nos momentos em que é colocado à prova não tem cabeça no lugar, não tem tranquilidade. Nessas horas é um time que se comporta como um time juvenil. Então, o que é muito ruim, né? O que é muito complicado, porque você vai gerando impeditivos, você vai gerando cada vez mais situações em que o técnico vai ter que fazer manutenção ali por urgência, já que jogadores que vão ficar sendo suspensos, enfim. Eu acho que alguém precisa dar tranquilidade para esse time, porque do jeito que tá,
a gente vai ver cada vez mais esse tipo de situação acontecendo. Certo, time? Esse vídeo já aqui no meu bruto tá com 21 minutos. Eu não sei se eu vou conseguir postar isso na íntegra. Eu não conseguiria dividir ele em dois, porque eu acho que isso vai acabar com o algoritmo e o engajamento no meu canal. Mas vale dizer que se o que é necessário para eu conseguir postar vídeos mais longos é você se inscrever, é você comentar, seja o que for, por favor, se inscreve, comenta aqui. Eu queria ter postado esse vídeo antes, mas eu não consegui falar sobre o jogo do Corinthians em São Paulo antes. O final de semana foi um pouco corridinho, mas fica aqui a minha análise dos jogos que eu vi de sábado até hoje, segunda-feira, que ainda teve Eurocopa, certo? Então, se inscreve, comenta aí o que você achou, se você concorda, se você discorda, se você gostaria que eu falasse de alguma outra coisa específica, mas comente aí pra gente conseguir tocar o conteúdo, certo? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!